Leituras do livro da Bíblia. Dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no livro do profeta Ezequiel, nos capítulos 24, capítulo 25, capítulo 26 e capítulo 27. Escutemos e lemos juntos neste exato momento. Ezequiel 24. A panela. No 9º ano, no 10º dia do 10º mês, a palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Filho do homem, anota por escrito a data de hoje, pois neste dia o rei de Babilônia ataca Jerusalém. Expõe contra essa raça rebelde esta parábola, eis o que diz o Senhor Javé. Prepara a panela, põe-na no fogo, põe água dentro dela. Toma as mais belas cabeças do rebanho. Eis o que diz o Senhor Javé, ai da cidade sanguinária. Panela enferrujada, de onde a ferrugem não pode ser tirada, despejar, bocado por bocado, sem tirar a sorte. O sangue que derramou está ainda no meio dela. Foi para excitar o meu furor e para que a vingança seja cumprida, que espalhei seu sangue sobre a rocha nua, para que ele não ficasse escondido. Por isso, eis o que diz o Senhor Javé, ai da cidade sanguinária. Também eu vou fazer grande fogueira. Amontoa a lenha, atiça o fogo, cozinha bem a carne, prepara o tempero, que os ossos sejam torrados. Em seguida, põe a panela vazia nas brasas, para que ela fique bem quente, e vermelho o seu metal. Baldados, porém, são os esforços. A massa da ferrugem não sai, lance-se ao fogo essa ferrugem. Devido à imundície de teu proceder, eu quis purificar-te. Sou eu, o Senhor, que o digo, isso sucederá, eu farei isso sem hesitação, sem piedade, sem remorso, serás julgada de acordo com teu comportamento e teus atos, oráculo do Senhor Javé. A morte da mulher de Ezequiel. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Filho do homem, vou levar subitamente de ti aquela que faz a delícia de teus olhos. Tu, porém, não darás gemido algum de dor, não chorarás, não deixarás tuas lágrimas correrem. Suspira em silêncio, não celebres o luto habitual dos mortos. De manhã, eu me dirigi ao povo. Disse-me o povo, não irás explicar-nos o que significa esse teu modo de proceder? Respondi, a palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Fez esse discurso aos israelitas, eis o que diz o Senhor Javé, vou profanar o meu santuário, o orgulho de vosso poderio, a alegria de vossos olhos, o objeto do vosso amor. Fareis então como acabo de fazer. Conservareis os vossos turbantes na cabeça, e trareis os pés calçados. O que Ezequiel está fazendo será para vós um sinal. Quando isso acontecer, fareis exatamente do mesmo modo como ele fez, e sabereis que sou eu o Senhor Javé. Quanto a ti, filho do homem, no dia em que eu tirar o que faz a sua fortaleza, sua gloriosa arrogância, a alegria dos seus olhos e o objeto do seu amor, seus filhos e suas filhas. Naquele dia, digo, um fugitivo virá anunciar-te a nova. Naquele dia tua boca se abrirá para falar com aquele que escapou. Ezequiel 25. Profecia contra Amon. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Filho do homem, volta a tua face para os amonitas e profetiza contra eles. Dizia-lhes, escutai a palavra do Senhor Javé, eis o que diz o Senhor Javé, porque disseste, quando da profanação do meu santuário, quando da devastação da terra de Israel, e da deportação da casa de Judá. Por isso, vou entregar-te aos filhos do Oriente, que estabelecerão em tua morada os seus acampamentos e plantarão aí as suas tendas, eles comerão teus frutos, beberão teu leite. Farei de Rabá um parque de camelos, e da terra dos amonitas um aprisco de ovelhas. Eis o que diz o Senhor Javé, porque bateste palmas e bateste com o pé, e porque manifestaste riso e desdém pela terra de Israel.
Por isso, vou estender minha mão contra ti, entregar-te a pilhagem das nações, suprimir-te dentre os povos, expulsar-te de tua casa e aniquilar-te, assim saberás que eu sou o Senhor. Profecia contra Moabe. Eis o que diz o Senhor Javé, visto que Moabe e Seir dizem, a casa de Judá é igual a todas as demais nações. Eu vou, eu mesmo, abrir o flanco de Moabe, arrebatando suas cidades, todas as cidades do seu território, o ornamento da terra, Bet-Jequimote, Baal-Meon e Kiriat-Eime. Eu o dou, assim como a terra dos Amonitas, em possessão aos filhos do Oriente, a fim de que Amon não mais seja mencionado entre as nações. Assim exercerei meu juízo sobre Moabe, e ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Profecia contra Edom. Eis o que diz o Senhor Javé, já que Edom exerceu sua vingança contra a casa de Judá, e se tornou culpado, tomando vingança. Por isso, o oráculo do Senhor Javé vou estender a mão contra Edom, exterminar dele animais e homens, e transformá-lo num deserto. Exercerei minha vingança contra Edom pela mão de Israel, meu povo, que os tratará segundo o meu furor, e eles saberão o que vale minha vingança, oráculo do Senhor Javé. Profecia contra a Filistia. Eis o que diz o Senhor Javé, já que os filisteus exerceram vingança, usaram de cruéis represálias, com o coração cheio de desprezo, e em seu ódio inveterado procuraram destruir tudo. Por isso, o oráculo do Senhor Javé estenderei a mão sobre eles, exterminarei os cretenses, e farei perecer o que resta do litoral. Ezequiel 26. Profecia contra Tiro. No 11º ano, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Filho do homem, sabes o que Tiro disse de Jerusalém? Eila quebrada, a porta dos povos, é para mim que ela vai voltar-se. Por isso, eis o que diz o Senhor Javé, Tiro, é contra ti que irei, vou suscitar contra ti nações tão numerosas quanto as ondas que levantam o mar. Elas destruirão os muros de Tiro e demolirão as torres, varrerei dela o pó, e dela farei uma rocha desnuda. Ela será, no meio do mar, um lugar onde se estendem as redes. Sou eu quem o declara, oráculo do Senhor Javé, ela será a presa das nações. Suas filhas, em terra firme, serão mortas pelo gládio. Eis o que diz o Senhor Javé, do norte, mando contra Tiro Nabucodonosor, rei de Babilônia, o rei dos reis, com parelhas, carros, cavaleiros e massa enorme de tropas. Ele matará pela espada tuas filhas, que estão em terra firme, comandará o bloqueio contra ti, construirá aterros contra ti, e contra ti empunhará o escudo. Quebrará teus muros a golpes de arietes, com seus engenhos demolirá tuas torres. Tão numerosos são os seus cavalos, que sua poeira te envolverá, tremerão as tuas muralhas aos embates de seus cavaleiros, das engrenagens de seus carros, quando ele entrar por tuas portas, como se entra em uma cidade conquistada. Com os pés dos seus cavalos calcará todas as tuas ruas, passará teu povo a fio de espada. Serão pilhadas as tuas riquezas, pilharão tuas mercadorias, serão demolidas as tuas muralhas, arrasados os teus luxuosos palácios. Farei calar a voz dos cânticos, não mais se escutará o som das tuas harpas. Farei de ti uma rocha nua, um lugar onde se estendem redes. Eis o que diz a Tiro o Senhor Javé, ao estrondo de tua queda, quando estiverem gemendo os feridos, e quando se proceder a mortandade em teu seio, as ilhas tremerão. Descerão do seu trono os príncipes do mar, deporão seus mantos, deixarão suas vestimentas bordadas, para demonstrar o seu espanto, para se assentarem no chão, e, consternados com o que virem, tremerão sem parar. Proferirão a teu respeito este cântico fúnebre: como pereceste, habitante dos mares? Cidade altiva, tão poderosa no mar, com os teus habitantes, que se faziam temer por todos os povos marítimos. Eis que tremem as ilhas desde o dia de tua queda.
Eis o que diz o Senhor Javé: quando eu tiver feito de ti uma cidade deserta, semelhante às cidades despovoadas, quando eu tiver feito com que o abismo venha sobre ti, e as grandes águas te houverem coberto. Precipitar-te-ei como os que descem a fossa, com as gentes de outrora. De ti farei objeto de horror. Ezequiel 27. Um lamento por Tiro. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Tu, filho do homem, entoa um cântico fúnebre sobre Tiro. Dize a cidade de Tiro, assentada à borda do mar, comerciando com os povos de inumeráveis ilhas. Eis o que diz o Senhor Javé: Tiro, tu dizias, sou um navio de perfeita beleza. No coração do mar está o teu domínio, teus construtores acabaram o teu esplendor. Fizeram a tua quilha com cipreste de Senir, tomaram um cedro do Líbano para te fazerem um mastro. Com carvalhos de basante fizeram os remos, teus bancos eram de marfim, incrustados em madeira das ilhas de Quitim. Teu velame era de linho do Egito, tecido para te servir de pavilhão, a púrpura violeta e o escarlate das ilhas de Elisa formavam a tua tenda. As gentes de Sidom e de Arvade eram teus remadores, os mais hábeis de Semer te serviam de pilotos. Os velhos de Gebal, experientes, lá estavam, para consertar as tuas fendas, todos os navios do mar, com seus marujos, vinham a ti para fazer o tráfico. As gentes da Pérsia, de Lude e de Put serviam em teu exército, suspendiam em ti o escudo e o capacete, davam-te prestígio. Os filhos de Arvade e teu exército guarneciam tuas muralhas e os gamadianos estavam de prontidão sobre tuas torres. Tarsis negociava contigo toda espécie de riqueza, pagando as tuas mercadorias com prata, ferro, estanho e chumbo. Javã, Tubal e Mecheque traficavam contigo e te traziam, à guisa de moedas de câmbio, escravos e objetos de bronze. As gentes de Togorma pagavam com cavalos de raça, cavalos de sela e mulas. As de Dedã traficavam contigo, teu mercado se estendia a inúmeras praias, e te davam em pagamento presas de marfim e de ébano. Edom fazia contigo comércio de uma multidão de víveres, e te pagava com rubis, púrpura, bordados, linho fino, corais e rubis. Judá e Israel também traficavam contigo e te forneciam trigo de minite, cera, mel, azeite e bálsamo. Damasco era teu cliente devido à multidão dos teus produtos e de tuas variadas riquezas, e pagava em vinho de Helbom e lã de Sarrar. Dan e Javã, de Uzal, te forneciam ferro polido, cássia e cana aromática, como mercadoria de troca. As gentes de Dedã faziam contigo comércio de mantas para cavalo. A Arábia e todos os príncipes de Quedar traficavam contigo com cordeiros, carneiros e bodes. Os mercadores de Sabá e de Reema faziam negócios contigo e te pagavam com perfumes de primeira qualidade, com gemas de todo gênero e com ouro. Harã, Quene, Éden, os mercadores de Sabá, da Assíria e Quelmade faziam negociação contigo. De objetos de luxo, mantos de púrpura ou bordados, tecidos de variegadas cores, sólidas cordas trançadas, que serviam de objeto de troca. Navios de Tarsis vogavam a serviço de teus negócios, ficaste cheia, ficaste por demais pesada, no seio dos mares. Conduziram-te os teus remeiros até as grandes águas, o vento do Oriente quebrou-te no coração do mar. Tuas riquezas, teus víveres, teus produtos, teus marinheiros e pilotos e consertadores de navios e corretores, todos os guerreiros que possuías contigo, e a multidão que tinhas a bordo foram tragados pelo mar no dia do teu naufrágio. Aos gritos dos teus marujos tremeram as plagas. Então desceram do navio todos os remadores, os marinheiros, os pilotos do mar ficaram em terra. Eles fazem ouvir sobre ti o seu pranto com gritos amargos, cobrem sua cabeça com poeira e rolam na cinza. Rapam a cabeça por tua causa, vestem sacos.
Em sua aflição, entoarão uma ode fúnebre sobre teus males, e a seguinte elegia: quem era semelhante a Tiro, agora emudecida no meio do mar? Quando os teus comerciantes saíam das ondas, abaste-se dos povos, pela multidão das tuas riquezas e de teus víveres tu enriquecias os reis da terra. Agora, que naufragaste no mar, sepultada no fundo das ondas, tua carga e teu equipamento estão sepultados contigo. Todos os habitantes das ilhas estão apavorados com o que te aconteceu, seus reis estão tomados de terror, sua fronte está abatida. Os mercadores dos povos estrangeiros assobiam, ao ver-te. Amanhã, dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, do livro do profeta Ezequiel, nos capítulos 28, capítulo 29, capítulo 30 e capítulo 31. Paz e bênçãos a todos.